Em Lucas, no capítulo número 22, vocês poderem ler, tem Bíblias aí atrás, tá bom? Seria bom que os irmãos acompanhassem. Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22, diz assim a palavra de Deus. Vou esperar vocês acharem, tá bom? Lucas 22, verso 19. Diz assim a palavra de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Amém? A leitura desse texto, ela é muito simples e clara. Aí estamos uma noite antes do Senhor Jesus Cristo ser crucificado. Ele faz uma ceia que a gente conhece como é a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia. A gente fala que é a Santa Ceia porque é uma ceia santa, é uma comida que é um momento santo. Não é que a comida é santa em si, o momento em que é santo. É um momento que a gente lembra do nosso Deus Todo-Poderoso. As pessoas falam, onde é que tem essa palavra na Bíblia? Santa Ceia. A gente não vai encontrar. Então, é uma coisa que a gente chama por causa do ato, um ato religioso. Então, nada do que Cristo fazia, ele fazia pensando em si mesmo. Tudo o que Cristo fez, ele fez pensando no seu povo. Vemos que ele parte o pão e ele fala assim: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, a gente vai ver que tanto a vinda de Cristo ao mundo, tanto a sua morte, ele fez isso pensando sempre no bem do seu povo. Parece que o sacrifício foi dele, mas toda a recompensa foi praticamente nossa. Uma coisa é maravilhosa, né? na ceia do Senhor, que a gente vai poder perceber, é que Jesus, ele parte o pão e ele fala assim: olha, isso é meu corpo, que é dado por vós. Jesus estava antecipando aquilo que fariam com ele na cruz. Jesus estava mostrando: olha, o que vai acontecer comigo daqui a alguns instantes não vai ser por causa de uma injustiça dos fariseus, nem tampouco do poder do romano. O que vai acontecer comigo na cruz será um ato feito de forma voluntária que eu farei por vocês. Ao fazer isso, Jesus está mostrando para os discípulos que Jesus não fracassou em nenhum momento, ninguém pegou Cristo de surpresa. Jesus estava deixando tudo claro para os discípulos, ao partindo aquele pão, ele mostrando que ele estava a se doar para os seus discípulos, mostrando que, assim do mesmo jeito que ele partiu o pão e deu para os discípulos, ele estaria entregando o seu corpo por amor aos discípulos. É como se Cristo dissesse: não fiquem desesperados, não ficam assustados, não ficam pensando que nós fracassamos. Eu estou a fazer isso de forma voluntária. Do jeito que eu dou pão para vocês de forma voluntária, eu irei na cruz de forma voluntária por amor a vocês. Mas uma coisa chama a atenção, no verso 14, em Lucas 14, 22, 14, diz assim: E chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos. Solte aí. A gente vai ver que Jesus, quando você está desesperado, você não consegue ficar numa mesa assim, sentado, você fica inquieto, você fica perturbado. Mas Jesus estava num jantar, Jesus estava quieto, Jesus estava calmo. A Santa Ceia, como nós conhecemos, ela também é chamada de Ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Então, a mesa do Senhor é uma forma de Deus nos mostrar que nós fizemos parte da sua família, porque quem senta na mesa de uma família é porque é membro, ou integrante, ou pelo menos é amigo, né? Então é Cristo nos mostrando isso. Então, a mesa ou a ceia é o único momento em que toda a família se reúne. Você vê que na ceia está todo mundo aí, ninguém fica desesperado, está todo mundo conversando, todo mundo feliz. Às vezes o pai que não dá atenção para o filho por causa do trabalho, tem que esquecer o trabalho, tem que focar no que o filho vai falar, por mais que não quiser ouvir. O filho se falar alguma coisa, ele vai ter que ouvir, porque está no momento da ceia. Até às vezes, quando você chega a ser um pouquinho grosso, né? O pai, às vezes, só olha para você, nem fala nada, né? Para não estragar aquele ambiente da ceia. Então, a ceia também é uma forma de Deus nos mostrar de que família nós
Nós somos, nós pertencemos. O apóstolo Paulo diz assim, olha, nós somos da família de Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. O fato de a gente se assentar na mesa do Senhor mostra que Ele nos acolheu como filho. Olha, você tem mais intimidade com alguém superior quando você se assenta na sua mesa do que quando você faz qualquer outra coisa. Quando você se assenta na mesa com alguém, você tem intimidade. Parece que nós temos uma intimidade mais profunda com Deus quando nos assentamos na sua mesa, talvez até no momento em que nós estamos a fazer outras coisas. Porque aí, você está na mesa, você não está aí para pedir algo, você não está aí para reclamar de nada, você está aí para desfrutar daquele momento com a pessoa amada. E a pessoa se sente bem, porque vai saber que você também não está aí para pedir alguma coisa. Você está aí porque quer estar naquele momento especial. É um momento de alegria. Em 2 Samuel, no capítulo número 9, no verso 13, diz assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei Davi, e era coxo de ambas as pernas. Mefibosete, ele era um jovem, né, que ele mancava. Ele não era da família do rei Davi, mas o rei Davi chamava ele sempre para se assentar na sua mesa, para comer diante dos seus filhos. Mefibosete era coxo. Nós somos a figura desse homem que o rei Davi chamava. Nós que somos coxos, cheios de defeitos, não fazíamos parte da família de Deus, o próprio Deus nos chama para nós se assentarmos na sua mesa. Quando Mefibosete se sentava na mesa do rei Davi, a sua deficiência dos pés não aparecia, porque a mesa em si cobria aquela deficiência. Nós, quando estamos na ceia, acontece justamente isso. E o rei Jesus, a Santa Ceia, o rei Jesus nos convidando, nós que éramos indignos, para fazermos parte desse ato solene. Olha, você pode ser a pessoa mais desonrada que existe no mundo. Mas quando você se assenta na mesa de uma pessoa que tem honra, automaticamente você acaba por estar num lugar de honra também. Não por causa de você, mas por causa da posição. Você já pensou o que você fala assim, caramba, eu me assentei na mesa do fulano? Já pensou se você fosse convidado para sentar na mesa do governador, de um deputado, nem vou falar do presidente ainda, né? De um deputado, você se sentiria muito honrado. Você talvez se gabaria. Nossa, eu já comi com o fulano, eu já sentei na mesa com o fulano. Você fica só vendo as fotos dele, as publicações, mas eu sentei com o fulano. Isso traz em nós uma certa honra. Mas é muito triste que a gente não consegue ver essa honra ao nos chegarmos na mesa do Rei Jesus. Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nunca vi ninguém se gabar por isso, né? Pelo menos eu nunca vi. Existe, mas eu nunca vi ninguém falar, não, caramba, hoje é seu, você nem sabe. Eu me assentei na mesa de Deus, eu participei da ceia do Senhor. Então, a Santa Ceia, ela mostra isso. Ele é um momento da gente estar aí e desfrutar do nosso Pai. Então, se um homem ele faz uma festa, ele vai chamar quem? Ele vai chamar as pessoas que ele tem mais carinho, mais apreço, os amigos. Não vai chamar outras pessoas. Então, na festa do Senhor, a festa do amor, a ceia do Senhor, Cristo nos chama. Se houvesse pessoas talvez melhores que ele quisesse chamar, ele chamaria. Mas ele nos chamou a nós que somos defeituosos, nós que somos falhos. Ele nos chamou literalmente. Mas o que é a ceia? O que é isso? O que é a Santa Ceia, né? Geralmente, acho que vocês vão ver que quase que é muito raro as pessoas pregarem sobre esse assunto. Geralmente as pessoas participam e nem sequer sabem por que participam. É muito raro. Então, a ceia do Senhor, ele é o momento em que nós lembramos e nós celebramos a ressurreição de Cristo. Nós, na ceia, não lembramos de uma pessoa que morreu apenas. Nós nos reunimos para celebrar um Deus que está vivo. A ceia não é um momento de luto, que a gente vai ficar com a cara toda emborrada, triste. Não, a gente está lembrado de um Deus que está vivo. Nós não estamos em luto, não estamos a lembrar de um homem que está no túmulo. Estamos a lembrar de um Senhor que está no céu. O nosso ato da ceia é celebrar que Ele está vivo. Quando você faz não sei como é que fala, você lembra de alguém que morreu, a pessoa não se faz presente. Mas na ceia do Senhor, Ele se faz presente. Ele está vivo, Ele está aqui. Quando ele fala isso, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 12, no verso 14, fala assim: este vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, Deus instituiu isso como uma regra para eles. A Páscoa, olha, vocês precisam celebrar a Páscoa
Essa palavra Páscoa quer dizer libertação, porque vocês eram escravos, mas vocês foram libertos, vocês precisam fazer isso por estatuto, vocês nunca devem se esquecer disso. Então, a ceia do Senhor é um momento que nós lembramos da nossa libertação, não das garras de Faraó, mas de algo pior, do pecado. Nós éramos mortos e recebemos vida. Então, nós lembramos isso nós celebramos a ceia para lembrar desse ato. Esse é o significado da ceia. Então, os puritanos diziam que a ceia é um momento do encontro aqui na terra com Cristo que está no céu, de um modo que é muito mais especial. Em Lucas ele vai falar assim: e tomando pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A intenção da ceia, ele é única, é trazer à memória tudo que Cristo fez por amor ao seu povo. Pergunta, mas talvez você pergunta, a palavra de Deus já não é suficiente para nos trazer à memória o que Jesus Cristo fez por nós? Mas por que a gente precisa desse sacramento? O sacramento quer dizer um ato religioso, uma atividade religiosa. Por que a gente precisa desse sacramento? Acaso a palavra não basta? Resposta: Cristo ele não quer apenas que nós o lembremos, nós lembramos daquilo que ele fez. Ele quer que a gente seja participante, com nossos olhos vendo, com nossas mãos tocando, com a nossa boca provando, com todo o nosso corpo. Ele nos chama para sermos participantes desse ato tão sagrado. Então, a gente pode ver que a palavra ele é como uma trombeta, é como algo que anuncia a Cristo, mas a ceia não apenas é o que anuncia, mas a ceia é o momento que ele nos mostra, que a gente pode ver, mesmo de forma simbólica, o seu corpo e o seu sangue sendo entregue por nós. Esse é o significado da ceia. Deus não quer que lembremos apenas da morte do seu filho por meio da palavra. A gente vai ver que quando a gente vê o momento da ceia, o pão sendo quebrado, partido e o vinho, a gente automaticamente vai pensar nas palavras de quem? Do profeta Isaías, que diz que ele foi entregue pelos nossos pecados, ele foi esmagado, literalmente. A gente vê isso na ceia, porque a gente tem mais facilidade de crer naquilo que a gente consegue ver com nossos olhos. Então, na ceia nós fizemos isso. A palavra ela traz Cristo aos nossos ouvidos, mas a ceia não. A ceia ela traz nos nossos olhos e coloca ele dentro de nós, apesar de ser uma forma simbólica. Então, é uma forma de Deus se fazer presente no nosso meio de forma especial. A gente fala aqui o culto da ceia, né? Mas o culto é para Deus. E no momento do culto a gente tem a ceia do Senhor. É um momento que é maravilhoso, é uma festa. A igreja de Corinto, o pessoal chamava a festa do amor, de lembrarmos o amor do nosso Deus. Então, é mais fácil uma cena, os puritanos falavam isso, que é mais fácil uma cena, uma visão, seja lá, uma imagem de morte nos causar mais impacto do que apenas uma simples notícia de que alguém morreu. Então, na ceia, nós temos um impacto maior quando vemos aquele ato. Isso nos afeta mais do que qualquer outra coisa. Por isso que a gente vê que algumas pessoas, às vezes, ouvem sobre Cristo, parece que é uma coisa normal, mas quando vem o ato da ceia, mesmo não sendo pessoas cristãs, tem um certo respeito por esse ato, uma certa reverência, porque é um ato realmente sagrado. Então, Deus desejou que o seu filho seja lembrado desse modo. Então, o próprio Cristo falou assim em João 4,48, se vocês não verem sinais, será que vocês não vão crer? Então, a gente viu o sinal dessa morte, a gente vê esses sinais dessa morte de forma simbólica na ceia. Então, Deus ele condescende com o seu povo. Deus sabe que nós, como seu povo, temos tendência de crer mais naquilo que vimos. Então, para aumentar a nossa fé na morte do seu filho, ele que faz esses elementos visíveis, que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar, de tal modo que ninguém fica isento de compreender esse significado. Vamos supor uma pessoa surda. A pessoa surda que não pode ouvir sobre a morte, vendo a ceia, talvez, pode estimular o entendimento dessa pessoa. A pessoa cega, ela pode tocar. Todo mundo pode ser afetado por esse ato. A criança, vendo o ato da ceia, vendo os adultos cearem, vai questionar, mãe, pai, o que isso significa? Qual o sentido disso? O pai dando uma explicação para ele, vai ser um meio de alcançar aquela criança para Cristo Jesus. Então, essas são as formas que o nosso Deus usou para nos fazer lembrar da morte do seu filho, porque todas as vezes que cometes desse pão e bebeste do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha.
Então, a gente pode ver que a ceia parece que é o quadro que Deus deixou para a gente poder ver, a gente poder lembrar, um quadro pintado que a gente consegue enxergar pela fé. Então, mas tem alguns elementos aí que eu quero tratar com vocês. Por exemplo, o pão. Em Lucas diz assim, 22:19, e tomando o pão, havendo dado graças, partiu. Mas por que o elemento da ceia tem que ser o pão? Resposta. Por causa da sua necessidade. A gente vai ver que o pão é algo que está na mesa do rico, mas não falta na mesa do pobre. Rico ou pobre, todo mundo precisa de pão. E você não precisa de pão uma vez na semana, não. Você precisa de quê? De pão sempre. Você pode ser a pessoa que não tem nada, a pessoa mais pobre, se assim posso falar, né? Mas talvez durante o dia você consegue comer pão, você consegue ter recursos para o pão. Isso Jesus está mostrando para nós essa necessidade. Quando ele fala do pão, ele fala que é uma necessidade diária, que vocês precisam lembrar disso todos os dias. Não é o bolo, não é o pudim, não, que nem todos têm alcance de ter, é o pão diário, Então, um alimento simples, e a gente vendo o pão, a gente vai lembrar nas palavras dele, que ele disse que eu sou o quê? Eu sou manso e humilde de coração. Pão é uma coisa humilde. Ninguém se gaba porque comeu pão. Você já viu alguém falando, nossa, hoje comi pão. Ninguém se gaba por isso. Porque é uma coisa tão natural, tão simples, que está ao alcance de todos, mas nos faz lembrar que ele é manso e humilde de coração. Ele mesmo falou, eu sou o pão da vida. Se Cristo gostasse de se gabar, podia falar assim, eu sou o pudim da vida, eu sou uma coisa assim, mas ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou algo simples que está ao alcance de vocês. Vocês podem compreender-me, vocês podem alimentar-se de mim. Uma coisa simples. Então, isso também, esse elemento visível que Deus usa para estimular nossa fé, nos faz recorrer a também aquilo que aconteceu no Éden, no jardim. O pecado entrou no mundo por meio da boca do homem. Assim também o ato da ceia é o momento da gente ver que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. A gente toca, a gente prova, a gente recebe vida por meio da sua morte. Esse é o ato, esse é o significado da ceia, Deus nos mostrando isso. Porque ele fala assim, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. O homem que perdeu a vida no jardim, ele ganha essa vida por meio de quem? De Cristo. E a gente pode contemplar isso no momento da ceia. Mas é assim, como esse é um assunto muito pouco falado, existe muita, como é que falam? Muita divergência. Existe uma doutrina da visão católica, né? Chamada transubstanciação. A transubstanciação ensina que o pão no momento da ceia, depois que a gente ora, né, já não é mais pão, se torna no corpo literal de Jesus Cristo. Até a gente vai ver que algumas pessoas se ajoelham diante do pão, outras pessoas levantam o pão para cima, outras às vezes nem tocam, por causa do pecado nem querem enxergar. O pão deixa de ser algo material, se torna algo literal, o corpo físico de Jesus Cristo. Então, o pão deixa de ser simbólico. Essa é uma visão católica, né? A palavra transubstanciação quer dizer mudança de substância. Aquilo que era material deixa de ser material e se torna no corpo literal de Jesus. O texto a favor que o pessoal da transubstanciação usa é João 6:54, que diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, esse tem a vida eterna. Só para os irmãos terem noção. Os nossos irmãos do passado, alguns, eles eram acusados de canibais. Por quê? Porque falavam que eles comiam o corpo de um homem. Se eles comem corpo e bebem sangue, eles são canibais. Então, a doutrina da transubstanciação, ela faz entender que nós que participamos da ceia somos canibais. Isso vai contra a lei de Deus. Porque em Deuteronômio 12:23 diz assim, tão somente guarda-te de comeres o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Levíticos 7:27, toda pessoa que comer algum sangue será extirpado do seu povo. Então, quando a gente participa da ceia, a gente vê o pão da ceia continua sendo pão, mas é o corpo de Cristo de forma simbólica. Aquele pão não está aí para se transformar em carne. Quando Jesus falou para os discípulos, esse é meu corpo que é dado por vós, Jesus não falou para os discípulos comerem o braço dele. Não falou isso. Ele está a prefigurar, está a mostrar isso, que é o corpo dele, que será entregue.
para amar ao seu povo. Então, a ceia, o pão da ceia, né? É um meio de se achegarmos a Cristo, é um meio de lembrar, não é um meio de se achegarmos, mas é um meio de lembrarmos a Cristo. Não devemos desprezar o pão, porque é o que o representa, mas não podemos adorar o pão, porque isso é idolatria. Idolatria é pecado. Então, se o pão de fato, vamos pensar um pouco, se o pão de fato se torna o corpo de Cristo, então a gente vai ver que a gente não recebeu Cristo por completo, porque na ceia a gente só recebe uma metadinha do pão. Eu falo assim, não, caramba, eu só recebi um pouquinho de Cristo. Mas não é esse sentido. O sentido aí é simbólico, irmãos. Então, eu acho que eu já contei para vocês, mas eu vou contar para vocês de novo. Essa história é até meio que engraçada. Do rato, do padre. O padre, havia acho que ele era cubano, um padre cubano que ele, no momento da celebração da ceia, ele orou, levantou os elementos da ceia e fez todo aquele procedimento religioso. Depois ele terminou a ceia, sobrou um pouquinho de pão e guardou o pão. Como é o corpo de Cristo, segundo a visão católica, é o corpo literal de Cristo, ele guardou. Só que depois de uns dias apareceram um rato e comeram o pão. O padre auxiliar ficou apavorado. Ele começou a gritar, meu Deus, comeram o corpo do nosso Deus. Os ratos comeram o nosso Deus. Só para você ver até onde essa doutrina pode levar o ser humano. As igrejas reformadas, elas concordam em muita coisa, mas quando se fala da doutrina da Santa Ceia, elas têm algumas não têm o mesmo ponto de vista. A igreja luterana, por exemplo, Martinho Lutero, que é o pai do é isso aí. Ele era contra a consubstanciação, a transubstanciação, mas ele era a favor da consubstanciação. O que é isso? Essa doutrina ensina que quando a gente vê o pão e ora e apresenta a Deus, o pão não deixa de ser pão, só que ele ganha uma nova substância. É o pão, que é o pão material, mas também o quê? É Cristo, que é o espiritual. Assim, ele fala assim, assim nós cremos que Cristo se faz presente aonde? No pão também. Mas aquele pão não deixou de ser pão. É um pão, um pão especial. Eu queria falar pão com Cristo, meu Deus. Cristo está sobre o pão. Ele está aí. Então, ele dizia assim, assim como Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, é possível fazer essa união também com o pão. Isso chama-se da união hipostática, que é a união de duas naturezas. Mas isso é uma doutrina que é meio estranha, entendeu? Eles alegam isso porque se Cristo é Deus e é homem ao mesmo tempo, por que ele não pode ser? Por que ele não pode estar ao mesmo tempo fazer isso também com o pão? Então, é uma doutrina que não é correta, entendeu? Segundo a nossa visão. Amém, irmãos? Só que eles dizem que o pão conserva uma substância, não perde a substância anterior, matéria, mas ganha uma nova substância. Na nossa visão, que a gente acredita que o Senhor Jesus Cristo está presente realmente na ceia, só que não de forma física, mas de forma espiritual. Ele está presente assim. Assim quando a gente vê o sol, a gente não vê o sol, a gente vê os raios do sol. A gente fala que o sol está aqui na terra por causa do raio, nós queremos que Cristo está aqui na terra por causa do seu símbolo. No momento da ceia, ele está presente. Ele não está menos ausente na ceia por ser algo simbólico. Jesus está presente sim. Nós não podemos se achegar, por ser uma simbologia, não podemos se achegar de qualquer forma à mesa do Senhor. O profeta Isaías fala assim, esse povo se achega diante de mim com o quê? Com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Olha, não encontramos Jesus Cristo dentro do pão, mas esse pão da ceia, ele aponta para Jesus, porque é o símbolo do seu corpo. Aquele que tem estima pelo corpo de Cristo, terá uma certa estima pelo pão, não adorando, mas respeitando, não venerando. Mas ela aponta, sabe, o pão da ceia como uma seta que nos faz lembrar. A intenção desses elementos do culto é nos fazer lembrar da morte do Senhor, daquilo que Ele fez. Então, a ceia, ela é um momento, é uma forma de Deus nos alimentar o nosso corpo, alimentar a nossa alma, porque na ceia realmente a gente come. E na igreja de Corinto, o pessoal comia mesmo, de comer comida, tanto que uns comiam e não esperavam os outros. E Paulo falou assim, vocês não têm casa para comer? Eu falei, caramba, você já pensou, pastor, falar isso?
Você não tem casa para comer? Come em casa. Então, Paulo falou literalmente isso. Então, a gente não é por ser algo simbólico que a gente deve desprezar, muito pelo contrário, a gente deve se esforçar a aplicar a fé, porque a doutrina da transubstanciação não exige fé do ser humano, mas a nossa doutrina simbólica, que é bíblica, exige fé. Não é apenas nossos lábios que têm nos a chegar diante do pão, mas é o nosso coração. Uma pessoa que tem fé não consegue ver nenhum valor nessas coisas, mas a fé nos faz valorizar, a fé nos faz ver Cristo naquele momento. E o homem que não consegue ver Cristo naquele momento da ceia é porque não está bem com ele, é porque está cego, vendo apenas coisas desse mundo. Então, nós podemos dizer aquilo que os apóstolos disseram, que os nossos olhos viram, o que nossas mãos tocaram, isso anunciamos. Quem é? O verbo da vida. É algo simples de se entender, o pão. E ele vai falar também sobre o vinho. Não é Coca-Cola, não é suco, é vinho, literalmente. Só falar, mas o suco que Jesus transformou naquela época não tinha álcool, então o vinho não tinha álcool, então não era vinho. Se não tem álcool, como assim? Não é vinho. Era vinho, literalmente, era um vinho que tinha álcool, tanto que os irmãos de Coríntios, alguns se embriagavam, eu nascia com essa intenção. Tem gente que vai nascer com essa intenção mesmo. Essas igrejas falam era cruel. Por isso que o nosso corpo é pequeno, hein? Então ele diz assim, semelhantemente, depois Lucas 22, 20, semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Esse sangue, ele deve ser valorizado. A ceia em si, ela é o momento que a gente lembra desse sangue precioso. Olha o que esse sangue diz. Esse sangue é responsável pela nossa reconciliação com Deus. Isso está em Colossenses 1, 20. Foste reconciliado pelo sangue da sua cruz. Esse sangue nos dá vida eterna. João 6, 54. Quem bebe o meu sangue tem vida eterna. Esse sangue nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7. Não de muitos, não de alguns, mas de todos. E não há um único pecado que a gente tem que seja tão forte que não possa ser purificado pelo sangue de Jesus. Uma gota desse sangue tem poder para afogar, para limpar todo o oceano de pecado que está em nós. O nosso coração é sujo, mas esse sangue é poderoso para limpar toda a sujeira. Por isso que a gente deve lembrar ele sempre. Esse sangue não perde o seu valor, não perde. Então, esse sangue nos dá acesso à presença de Deus. Paulo declarou, vós que estavas longe, vos tornaste presente pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. O sangue de Cristo é o nosso poder contra Satanás. Está escrito, mas estes venceram por causa do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11. O sangue dá segurança e proteção. Quando o sangue do Cordeiro Pascual foi colocado na porta das umbrais do povo de Israel, o anjo não conseguiu fazer nada contra aqueles, foi um símbolo de proteção. Então, há muitos motivos que a gente deve lembrar do sangue de Cristo. E na ceia do Senhor nós anunciamos que não nos esquecemos desse sangue. Esse sangue jamais será esquecido. Esse é o sentido da ceia, a gente trazer a memória para Senhor, nós não nos esquecemos do que o Senhor fez. Sem esse sangue nós estávamos perdidos. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 18, mas sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por causa das tradições que recebeste dos vossos pais, mas por causa do precioso sangue de Cristo. Nós fomos comprados por esse sangue. E esse sangue, ele jamais perde o seu valor. É como vinho. Por isso que Jesus usa o vinho. Porque o vinho, quanto mais antigo ele for, melhor ele se torna. Eu fui ver hoje, aqui na igreja tinha o vinho que a gente usou na semana passada. Mês passado, já tem um mês, já tem um tempão. Já tem muitos meses, acho que mais de 2. A gente usou da ceia, estava aí. Eu fui ver hoje, abri o negócio, porque a gente só usou para ceia, sobrou muito. Falei, oxi, abri o negócio. Eu falei, nem que está aqui, a gente vai usar para ceia de novo, porque não perde o valor nunca. E o vinho na Bíblia ele é usado às vezes como um instrumento de medicina, como um meio de alegrar o coração do ser humano triste, abatido. Então, isso é para nos mostrar que o sangue do nosso Salvador nunca vai perder o seu valor no nosso meio, nunca. E será sempre anunciado.
Então, a ceia não é um momento que a gente toma para tomar uma bênção. Não, a ceia é um momento que nós lembramos da maior bênção que o ser humano já pode ter, a salvação em Cristo Jesus. Nós tomamos a ceia porque fomos abençoados pelo Senhor. Você imaginaste que você é convidado para participar de uma mesa e você só vai mesmo por causa da comida? Não é uma coisa legal, né? É a presença, o ato da pessoa convidar você em si deve ser mais importante do que tudo que você encontrar. É o ato, é a pessoa. Nós não nos reunimos por causa da comida em si. Não, é por causa do Senhor. Por isso a gente fala, não existe culto da ceia. Existe um culto a Deus onde a gente ceia o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele fala, se vocês puderem me acompanhar, 1 Coríntios 11, é muito importante. 1 Coríntios 11, 28, diz assim, eu vou esperar vocês acharem. Diz assim, examina-se, pois, um homem a si mesmo, assim coma o pão e beba o cálice. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também transmiti para vocês. O Senhor, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e partiu e deu para os seus discípulos e disse, olha, isso é meu corpo que é dado por vós. Mas abaixo o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, olha, um homem antes de participar da ceia, ele precisa fazer o quê? Se examinar. Nós somos convidados a examinar as escrituras para saber a forma certa de cear e o quê? E o nosso coração para vermos se estamos aptos para esse ato. Nós fomos analisados, fomos chamados para isso. É muito fácil você tentar embelezar um vício, um pecado, do que confessá-lo, do que abandoná-lo. Então, Paulo diz assim, olha, você precisa se examinar. Não basta você ter esse desejo no seu coração. Isso não deve ser algo que você apenas faz por um desejo no coração. Isso deve ser algo que você se sinta examinado, porque se você não se examinar, o próprio Deus fará isso. Deus vai examinar você. Se você não se julgar, Deus vai julgar você. O apóstolo Paulo não fala para você julgar o seu irmão, para você examinar o seu irmão, para você falar, não, caramba, será que o irmão vai participar? Não, Paulo fala, você se examine a si mesmo. Então, não basta os outros pensarem que você deve participar, é você mesmo fazendo um exame dentro de você. Porque existem pessoas que às vezes se aproximam da mesa do Senhor, mas não querem se aproximar da cruz de Cristo. Tão próximo da mesa, mas distante do dono da festa, que é Cristo Jesus. Hoje, irmãos, infelizmente, o que a gente mais vê é pessoas, em algumas denominações, participando da ceia apenas porque todo mundo participa, apenas porque foi ensinado que deve participar, mas não entende o real sentido da ceia, não entende. Por que participo da ceia? Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Isso é errado, de acordo com a Escritura. Então, no versículo 27, diz assim, vocês puderem me acompanhar, né? 1 Coríntios 11, 27, ele fala assim, de modo que qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos do que dormem. Então, o apóstolo Paulo fala assim, se examinem, porque se alguém tomar de forma indigna, Deus não terá aquela pessoa por inocente, porque foi alertado para se examinar. Então Paulo fala assim, olha, a pessoa que toma de forma indigna é tão culpado pela morte de Cristo quanto os romanos foram, e quanto Judas que traiu Jesus Cristo. Por isso que às vezes a gente tem um certo cuidado de falar assim, olha, irmão, é bom você se preparar, é bom você se examinar. Se você não está preparado, não participe, porque participando, você está participando da sua própria condenação. Isso é um ato tão sagrado que a Bíblia fala que, vocês podem me acompanhar, no verso 30, por exemplo, fala assim, por causa disto, há muitos fracos e enfermos, e muitos do que dormem. Havia pessoas da igreja de Coríntios que participavam de forma errada, não estando bem, e Deus matou aquelas pessoas. Algumas Deus colocava doenças literais. Essa palavra dormir é morte. Só para verem o quanto a gente deve levar isso a sério. Porque é o corpo de Cristo. A gente fala, o Deus do Antigo Testamento não fazia essas coisas. Leia o livro de Atos. Vai ver Ananias e Safira, o casal que foi morto pelo Senhor.
Não é algo que a gente deve sentir medo, é algo que a gente deve se analisar. Então, o que é tomar a ceia de forma indigna? Então, Paulo vai falar assim, no versículo 29, se você puder me acompanhar, diz assim: porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo de quem? Do Senhor. Resposta: tomar a ceia indignamente e não discernir o corpo de Cristo. É não entender, é não ter compreensão. É você que não entende. O quê? Porque se você não entende o corpo de Cristo, não entende esse ato solene e sagrado, você não vai valorizar, você não vai honrar, você não vai estimar, você não vai colocar, não vai aplicar fé nesse ato, isso não vai mexer com você. Então, por isso que Paulo fala, se examine, para você não ser tomado por inocente. Paulo podia convidar apenas todo mundo, mas ele fala, se examine o homem assim mesmo. Paulo não falou assim, eu vou examinar você, não. Paulo não falou, não, eu vou examinar você, não. É você de forma voluntária que vai se examinar, porque é você que vai comparecer diante do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele não diz que nós precisamos ser dignos para participar da ceia, porque ninguém é digno aqui, mas ele fala, vocês podem participar de forma digna, compreendendo o corpo de Cristo e o que ele fez por vocês na cruz, entendendo, não comendo pão apenas como você come de manhã em casa com o café, mas tomando esse pão como o corpo de Cristo, apesar de ser uma forma simbólica, é o corpo de Cristo. Então, Paulo ele não está proibindo as pessoas a falar assim, olha, não participe, não faz aquilo. Não, Paulo vai falar, se examine. O sentido dessa palavra é essa, se examine, a seriedade, porque quando você participa da ceia, é como você come, bebe, é como se você estivesse tomando mesmo para si, para dentro de si, o corpo de Cristo. É como se fosse uma união com Cristo, um pacto, uma aliança que você realmente faz com o Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa que participa e que come da ceia não deve estar disposto a não comer mais das migalhas que o mundo oferece, daqueles pães que o mundo oferece, que as coisas, o mundo dá, o mundo sempre quer nos alimentar com alguma coisa. Então, a pessoa não precisa ser uma pessoa sem pecado para participar da ceia, mas precisa ser uma pessoa com disposição para abandonar esse pecado, uma pessoa que já não vive, que não sente gosto, porque uma pessoa que sente o gosto, participa da mesa do Senhor, Paulo fala, não pode participar mais das mesas do demônio. As coisas que o mundo oferece são coisas do demônio mesmo, não tem outra palavra. Então, Paulo fala assim, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice de forma indigna será culpado. Literalmente culpado. E Deus não tomará essa pessoa por inocente. Mas antes, eu quero falar sobre umas 4 coisas muito rápidas sobre a ceia. A ceia, ela nos faz lembrar do quê? Ela nos faz lembrar do passado. Tem um escritor, um comentarista bíblico, ele falou que a ceia nos faz lembrar do passado. Ele diz assim, toda vez que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Quando Jesus pegou o pão e partiu, Ele disse, este é meu pão, este é meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Jesus está ordenando à igreja a lembrar-se não dos seus milagres, mas do seu corpo, da sua morte, da sua ressurreição. Esse é o ponto principal que a igreja deve lembrar. Devemos olhar para trás quando ceamos e lembrar por que Cristo morreu e por quem Cristo morreu. As nossas coisas, a única coisa do passado que devemos lembrar é da morte de Cristo. Porque o único passado que nos define diante dos olhos de Deus é o de Cristo. Nós somos definidos por aquilo que Cristo fez na cruz e não com aquilo que a gente fez no passado. Então, a ceia nos remete ao passado de alguém que fez algo por nós. Quando Deus olha para uma pessoa regenerada, Deus vê o passado de Cristo, não o passado daquela pessoa. E não importa quantas coisas ruins a pessoa fez. Por isso, Ele nos traz a memória, dizendo, olha, o passado que vos define é o de Cristo. Segundo, a ceia nos faz olhar para frente. Quando participamos da ceia, você olha para frente. Paulo diz assim no verso 26. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. Porque você anuncia até que Ele venha. Nos apontando para
para a segunda vinda de Cristo. É uma demonstração que a gente não está aí apenas celebrando um luto, mas lembrando de alguém que está vindo. A gente está se preparando para se encontrar com Ele. A gente está aí. A ceia é a anunciação da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma pregação visível. É uma pregação que você consegue ver. Isso é maravilhoso, irmãos. A pessoa não consegue entender com a palavra, às vezes, vai entender vindo. É um sermão exposto diante de nós. É mais fácil a gente compreender, às vezes, um quadro do que ler um texto. Então, isso que a ceia faz é como se fosse um quadro, uma pregação dramatizada, se posso falar assim, do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo e da sua segunda vinda. Terceiro ponto, quando olhamos para trás, quando ceamos, devemos olhar para onde? Não apenas para o passado, nem para o futuro, mas para dentro de nós, que estamos no presente agora. Porque Paulo ele fala assim, olha, você deve se examinar a si mesmo. Paulo não fala, examina o seu irmão. Não importa se ele falhou com você. Paulo fala assim, é você mesmo que deve se examinar. Não apenas fora, mas dentro. Hoje, se examine. Você não deve fugir da ceia, não, por causa do pecado. Como diz o Hernando de Arope, fala assim, você deve fugir do pecado por causa do quê? Da ceia. Você deve se olhar, se examinar e confessar e abandonar. Está disposto a vencer isso. Então Paulo fala, se examine dentro de você. Olha, a ordem de Paulo é assim, examine-se, confesse seus pecados, reconhece. E às vezes, né, a gente pensa que precisa estar sem pecado para participar da Santa Ceia. Mas é assim, se você esperar isso, você nunca vai participar. Nunca mesmo. Vai continuar a esperar. No próximo semana, quando você chegar aqui, você pode chegar até pior. Mas Paulo fala assim, o homem deve fazer o quê? Se examinar primeiro. Ele deve se examinar se ele venceu, se ele ainda ama. A conversão não tira a presença do pecado do nosso coração, mas tira o quê? O amor por esse pecado. Ela tira o amor, o prazer, ela tira literalmente isso. Então Paulo ele fala, se examina. Você precisa ser sincero com você mesmo. Porque se você não se examinar e não se julgar, Deus fará isso por você. Quando a gente faz uma coisa errada, você não consegue ver que aquilo que você fez é muito errado. Mas quando uma pessoa de fora vê que você fez, a pessoa fala, você fez isso. Você errou. E talvez se você mudasse e ninguém se apercebesse, ninguém falaria nada, não é? Acontece o mesmo na ceia. Se você se examinar, se julgar você mesmo, Deus não vai julgar você. Se você confessar, Deus não vai fazer isso. Se você se arrependeu realmente. Então, hoje é um culto de alegria, irmãos. Às vezes quando a gente vê a ceia, a gente fica meio que triste, né? A gente dramatiza as coisas, né? Esse é um ato muito sério, mas a gente tinha que ter muito de alegria, porque a ceia é festa do Senhor. Então, irmãos, mas uma pergunta é, quem pode participar da ceia? Praticamente hoje é o nosso estudo sobre a ceia, amém, irmãos? Amém. Quem pode participar da ceia? Primeiro, quem não pode participar da ceia, né? Vemos que quando Jesus Cristo ele participou da ceia com seus discípulos, eles haviam andado com ele 3 anos e haviam sido batizados. Então, as pessoas que não foram batizadas não podem participar da ceia, porque todos os discípulos que participaram da ceia, eles foram o quê? Eles foram batizados pelo Senhor, porque o batismo é o sacramento externo, mas a ceia é o interno. A ceia fica dentro de você, é necessário que haja esse processo do batismo. Crianças também não podem participar da ceia. Por quê? Porque elas não podem cumprir as exigências. Por isso que a gente não batiza criança aqui na nossa igreja. Porque criança não consegue discernir nenhum dos sacramentos. Apesar dela entender, apesar dela se questionar, apesar de ser um meio para elas entenderem, elas não podem participar até que venham discernir. Porque Paulo fala assim, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e do cálice. A criança vai se examinar? A criança nem consegue examinar a roupa direita, a roupa dela direito. As coisas simples, não consegue fazer isso. Então, a criança não pode por causa disso, porque não tem capacidade de autoexaminar para discernir o corpo. E qualquer que participa da ceia sem discernir o corpo, participa de forma indigna. Por isso que a criança, a gente às vezes não serve a ceia para as crianças por causa desse ato, né? Não queremos tornar as crianças culpadas desse ato. Então, nem mesmo os crentes que creram podem participar em todas as circunstâncias. Por quê? Em Mateus capítulo 5, verso 23, fala assim,
Olha, se o teu irmão pecar contra ti e você tiver uma oferta para fazer, pega a sua oferta, guarda aí, deixa no altar. Fala assim, deixa no altar, não leva para casa porque porque senão você não vai voltar de novo para isso. Vai se consertar com seu irmão, depois vem e faz o quê? E oferta. A oferta é um dos elementos do culto. A ceia é um dos elementos do culto. Essa aplicação faz-se na ceia também. Se você tem um problema com alguém que você não perdoou, você tem raiva, tem ódio, guarda um ressentimento, você precisa primeiro fazer o quê? Se consertar com a pessoa. Porque a ceia é um momento de comunhão. Não apenas com o Pai que está em cima, mas com os irmãos que estão aqui na terra. Porque a mesa... Você já viu que está numa mesa com alguém que não está bem com você? Não tem lógica, não tem sentido. Então, é necessário isso, que a pessoa precisa estar bem com o seu próximo. E estar bem, eu falo dentro de si. Uma pessoa que está fraca não pode participar da ceia, mas uma pessoa que está em pecado não pode. Mas se a pessoa sente que se arrependeu do seu pecado, pode, porque fraqueza, uma vida de fraqueza e uma vida de pecado são coisas diferentes. Assim, em si, ela também pode ser um meio de graça para nós, isso aviva a nossa fé. Então, Paulo fala assim, examina-se um homem e come do pão. Paulo não estava a proibir a pessoa, Paulo estava a falar, examina-se. Por isso que, às vezes, os pastores, né, para não trazer, às vezes, condenação para as pessoas, eles, às vezes, falam assim, olha, melhor que não participe. Tem lugares, tem igrejas que todo mundo participa, todo mundo, né? Isso não é muito saudável, porque, às vezes, a pessoa não entende sobre esse ato sagrado. Para eu poder terminar, dizendo o seguinte, outro ponto, para eu terminar aqui, para a gente encerrar. Por que é padrão nas igrejas reformadas, né? A pessoa precisa ser membro, não de uma denominação reformada, precisa ser membro de uma igreja para cear. Porque não podemos servir a ceia do Senhor no domingo para uma pessoa que não tem compromisso com Ele durante a semana. Isso é dar a pérola preciosa a quem que Jesus fala? Aos porcos. Eles não valorizam, não respeitam isso. Então, a ceia é um sinal que a pessoa vai ter um compromisso com o Senhor. Então, a ceia, ela nos faz lembrar que Jesus morreu pelos nossos pecados também. Eu penso assim, para encerrar, né? A boca que ela toca na ceia do Senhor não pode ser mais usada para falar mal do irmão. Os olhos que contemplam a ceia do Senhor não podem ser os mesmos que vão contemplar as coisas erradas da internet. Então, o nosso corpo, todos os nossos membros que foram apresentados, que participaram da ceia, não podem ser mais usados como membros do pecado, porque na ceia a gente participa com todo o nosso corpo, com tudo que nós somos, com nossos olhos, com nossas mãos, com nosso coração, com a nossa fé, com tudo. É Cristo literalmente em nós. Então, irmão, na ceia você faz um compromisso de fazer o quê? De andar com Cristo. Não estamos apenas recebendo a palavra como o mundo recebe, estamos a receber o corpo de Cristo, mesmo de forma simbólica, em nós. E a pessoa que recebe esse corpo será cobrada 2 vezes. Primeiro porque ouviu sobre a morte de Cristo e segundo é porque foi participante dela. O mundo será punido porque desprezou a palavra de Cristo audível, não fez nenhum caso, mas a pessoa que toma de forma indigna a ceia será cobrada 2 vezes, porque desprezou o que Cristo fez no passado e desprezou ainda a sua anunciação, a anunciação dele no presente. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que o juízo vai começar na casa de Deus. Então, isso é algo que a gente deve refletir. Olha, irmãos, uma coisa que a gente não pode participar só porque todo mundo participa. Isso é errado. Você deve se autoexaminar. Meus irmãos, e Jesus falou assim em João 6, 4. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. E eu ressuscitarei, porque a minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. O pão que desceu do céu, não como os pais que comeram na morrer. Quem come a minha bebe meu